Santana das Antas? Talvez o nome não te diga muita coisa, mas e se eu te disser que esse nome é o nome original de Anápolis, uma cidade em Goiás? Pois é, agora imagine transformar os causos, as memórias, os mitos e contradições dessa cidade em uma HQ coletiva, produzida por artistas com uma pegada histórica e poética. Pois é exatamente isso que propõe Santana das Antas, uma obra que mistura realidade e imaginação para contar histórias que são ao mesmo tempo regionais e universais. Eu sou o Faina e você está na temporada Mandrake 2025. Santana das Antas é o resultado de um trabalho coletivo que começou lá no ano de 2019 e levou anos para ficar pronto. A HQ foi viabilizada por Fundo Municipal de Cultura de Anápolis e nasceu do desejo de criar algo que fosse ao mesmo tempo acessível, educativo e artístico. O projeto é assinado por nomes que têm forte ligação com a cidade. O roteiro é de José Fábio da Silva, a arte de Pedro Gomides, as cores de Nilton Cardoso, com a edição de Mário Alarcão e a produção de Danilo Costa. Esses nomes não foram escolhidos por acaso. José Fábio, por exemplo, é o presidente da Academia Anapolina de Letras, professor, escritor e alguém que tem se dedicado a valorizar a literatura regional com um olhar contemporâneo. Já Pedro Gomides é um quadrinista e artista visual e tem trabalhos que dialogam com o cotidiano, o popular e o fantástico. Já Nilton Cardoso traz uma paleta que mistura calor, afeto e ironia, ideal para um projeto que transita entre o épico e o cômico. A HQ reúne 6 histórias independentes, todas situadas em diferentes momentos da história da cidade de Anápolis, com personagens e situações e conflitos que atravessam décadas. Apesar de serem contos separados, existe um eixo que os conecta, a tentativa de entender o que constrói uma cidade, suas crenças, seus conflitos, seus gestos de resistência e suas figuras inusitadas. O primeiro conto abre os trabalhos com um tom religioso e lírico. A narrativa parte de uma perspectiva de um cancioneiro popular, que testemunha 3 milagres atribuídos à figura de Santana, a mãe de Maria e a avó de Jesus, padroeira do estado de Goiás e da cidade de Anápolis. O texto se mistura com oralidade, lembrando o modo como as histórias são contadas de geração em geração. O segundo conto quebra o tom místico com uma história bem mais política e bem-humorada. Aqui somos apresentados a figura de um garoto imigrante árabe que sofre bullying por ser diferente. A narrativa nos explica como historicamente os povos do Oriente Médio foram rotulados em Anápolis. Turcos, sírios, libaneses, tudo dependendo da função social que exerciam. Mas o que realmente encanta é o modo criativo que esses garotos encontram para superar os conflitos e se tornar o primeiro diplomata da cidade. A história é leve, engraçada, fala muito sobre a identidade da cidade. O terceiro conto narra a história de João da Muranga, um vendedor de frutas que se envolveu diretamente na Revolução de 30, aquele movimento que acabou com a chamada República Café com Leite. A história mostra como esse personagem simplesmente acabou tornando uma figura central na vida política local, assumindo o cargo de interventor da cidade. A narrativa mistura política e cotidiano de um jeito muito envolvente, sem tomar partido ou cair em discussões rasas. O quarto conto também é profundamente histórico e dialoga com o anterior. Agora a narrativa se volta para os reflexos da coluna Preste. A história mostra como a população reagiu a esse movimento político-militar, destacando as tensões e as ambiguidades da época. O mais interessante é que o autor mostra como diferentes grupos políticos da cidade interpretaram a mesma situação de maneiras opostas, mas no fundo talvez estivessem mais próximos do que imaginavam. O quinto conto é provavelmente o mais delicado e universal da HQ. Acompanhamos aqui a parte do dia de uma senhora e sua neta. A menina, extremamente curiosa, questiona a avó sobre o papel da mulher na sociedade. Por que mulheres não podem simplesmente andar de charrete? Ou serem médicas? Ou prefeitas? Ou fundadora de uma cidade? As perguntas simples e diretas colocam a avó em saias justas e fazem que o leitor reflita, com leveza e humor, sobre a mudança e a resistência nos papéis de gênero ao longo do tempo. O sexto e último conto fecha o volume com uma espécie de mito de origem.
Aqui, a história do burrinho que empacou no lugar onde hoje está a cidade é contada sob um ponto de vista nada convencional, o do próprio burro. Segundo a tradição oral, o animal carregava uma imagem de Santana e se recusou a continuar a jornada. Isso teria sido interpretado como um sinal divino e uma capela foi erguida ali, dando início à formação da cidade, que hoje é Anápolis. A HQ revisita esse episódio com bom humor e inteligência, dando ao burro uma voz crítica, cética e até debochada sobre o suposto milagre. Um dos grandes méritos de Santana das Antas está na sua capacidade de equilibrar gêneros distintos. Em uma mesma obra temos o sagrado e o profano, o épico e o cotidiano, o político e o íntimo. A HQ consegue transitar por esses ambientes sem parecer fragmentada. Pelo contrário, há uma unidade temática que nasce das particularidades culturais que só podem ser encontradas ali. A arte de Pedro Gomides acompanha essa diversidade com muita sensibilidade. Em alguns momentos, ele aposta em traços caricaturais e expressivos, em outros, em composições mais sóbrias e detalhadas. Cada conto tem uma identidade visual própria, mas todos se conectam pela originalidade do traço e pela coerência da ambientação. As cores de Nilton Cardoso complementam esse trabalho de maneira brilhante. Tons terrosos, amarelos, quentes, verdes secos e vermelhos intensos ajudam a criar uma atmosfera do cerrado, do calor, da cidade viva. Mas o colorido também é usado de forma simbólica para marcar a transição de tempo, destacar emoções ou criar contraste entre memória e presente. O prefácio de Ademir Luiz resume bem a proposta do projeto. Ele fala sobre como os causos locais, quanto bem contados, se tornam universais. E é exatamente isso que acontece aqui. As histórias da HQ falam de Anápolis, sim, falam de Anápolis, mas também falam de identidade, fé, infância, política, pertencimento. Qualquer leitor de qualquer lugar do mundo pode se ver refletido em alguma dessas narrativas. Em tempos em que a memória coletiva é muitas vezes negligenciada, obras como Santana das Antas cumprem um papel essencial. Elas preservam e transmitem saberes. Fazem isso sem ser didáticas, sem serem professorais, pesado. Pelo contrário, com leveza, humor, emoção e beleza. Se você gosta de quadrinhos que misturam histórias e invenções, que respeitam a inteligência do leitor, essa HQ pode ser para você. Se você é de Anápolis, então é leitura obrigatória. Mas mesmo que não seja, prepare-se para conhecer um Brasil que raramente aparece nas grandes publicações. E você, já conhecia essa história Santana das Antas? Já leu algo parecido? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você ainda não conhece a HQ, fica aqui a nossa recomendação. Eu fico por aqui, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e também dar aquele hype. Então é isso, pessoal, até mais e acompanhe aí os próximos capítulos na temporada Mandrake 2025.